Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos ao nosso quê, amados? Ao nosso clube de leitura, né? Amado, hoje a nossa aula 30, né? Nossa aula do clube de leitura. E convido vocês para participar dessa aula. Sim, hoje nós temos participações especiais. Estão curiosos? Quem? Então, vamos lá para a nossa aula 30, exatamente, clube de leitura. De olho na tela. Temos aqui, né, a nossa logo, da nossa chamada clube de leitura. E lembra que cada aula, no final de cada aula, eu pedia, amados professores, por favor, cadê as fotos? Estou aguardando para o nosso clube de leitura. Graças a Deus, temos fotos, sim. Então, a nossa primeira escola, vamos aplaudir com bastante fervor. Olha só, a escola Anomã Tupari, ó, da aldeia Serrinha, Alta Floresta. Temos aqui o professor presencial Juari Tupari. Olha aqui os amadinhos lindos, olha só, participando aqui do nosso clube de leitura. Vamos lá, mais outra turma. Olha só, chegando aqui a turma do primeiro ano do professor Sérgio Luciano. O professor Sérgio esqueceu de mandar o nome da escola e o município, mas aqui tem as amadinhas. Olha que cantinho bonito do clube de leitura do primeiro ano do professor Sérgio, tá certo? Vamos lá, as amadinhas aqui concentradas na leitura. Temos aqui a escola Costa Júnior, da CRE de Jaru, professora Thaísa. Cadê a professora Thaísa? Tá aqui no cantinho, olha só que foto linda, o mural, né? Bem na frente da escola, né? Aluno do primeiro ano da mediação tecnológica da Escola Costa Júnior, CRE de Jaru, professora Thaísa. Bem especificado. Um grande abraço para as amadinhas fazendo coraçãozinho aqui para vocês também, amadas. Vamos, mais outra escola, a Escola Oswaldo Piana, de Corumbiara, professor Natalino. Com a turma aqui, ó, toda estilosa aqui, ó. Ok pra você também. Beleza pra ti, amadinho. Só no estilo, ó. Que elegância aí sentado, né? Mais outra escola. Nós temos aqui a escola Aurélio, extensão Justino Luiz Roncone, da Crediária Montenegro, professora Zilda Toledo. Que turma, né? Olha só, todo mundo sentadinho, na expectativa. Ai, amado, eu sei que vocês são todos disciplinados, né? Organizada aí da professora Zilda Toledo. Um forte abraço aí, arrasaram. Vamos para mais uma escola, é a Escola Francisca Martendal, da professora Thaísa Alves Cipriano Marim. Eita, professora ali no cantinho, né? Com a mãozinha lá na barriguinha dela. Tá certo? Os amadinhos, assim, no momento de descontração fora da escola e no momento que tá fazendo a leitura na biblioteca da escola. Tá certo? Participação da Escola Francisca Martendal, da professora Thaísa. Beijo, amadinhos! Mais outra aqui presente, a professora Gisele com a sua turma do primeiro ano. Aqui é a professora Gisele. A professora Gisele esqueceu também de enviar o nome da escola, amadinha. Mais importante que os amadinhos aqui estão presentes, tá certo? Olha só, aventurando aqui, ó, fizeram uma oca. Será que é uma oca mesmo que eles prepararam? Ou uma armadilha aqui, eu não sei. Mas, obrigada pela participação. Mais uma escola, nós temos aqui a escola sede Ricardo Cantanhede, do Polo Arco-Íris, professora Elísia Terto de Lima. Olha a professora Elísia, toda estilosa, se jogou no chão para sair na foto com os amadinhos.
Tá certo, amada. Essa foto foi tirada no Dia dos Estudantes. Beleza? Um forte abraço para vocês também. Muito obrigada pela participação de vocês. Mais outra escola, nós temos a escola Ricardo Catanede, da extensão Vinícius de Moraes, professora Keila. Cadê a amadinha Keila? Não apareceu na foto, Keila? Olha só, ou ela está misturada junto com o aluno que eu não estou conseguindo reconhecê-la. Ela mandou, né, no espaço do jardim da escola e também à frente da escola para a gente conhecer. Tá certo? Mandou a escola Ricardo e a extensão Vinícius de Moraes. Beleza? É de Ariquemes essa escola. Tá certo? CREA de Ariquemes. Mais outra escola aqui, Angelina dos Anjos de Costa Marques, da professora Terezinha. Tá. Terezinha passou por um procedimento cirúrgico, né? Um forte abraço para a senhora, né? Melhoras, que tudo esteja bem com você, amada. Os amadinhos aqui na biblioteca, na frente da escola, tá certo? Então, a todos que enviaram, né, que estão participando dessa aula, o meu muito obrigada, tá certo? Agora sim, amadinho, começando o nosso clube de leitura com Alto da Barca do Inferno. Por que, amadinha? Vamos abrir as cortinas, porque é um gênero que dramático. Começando aqui, olha aqui a barca. Eita, amadinho, chegou o grande dia. Qual é a barca que você vai ficar? A barca que vai ao paraíso, que vai te levar para o paraíso, ou a barca do inferno, lá com o diabinho. Então, amados, literatura teatral. Falando aqui um pouquinho, tá? O gênero dramático. Nós temos o seguinte, você já sabe, dramático é aquele texto que é feito para ensinar. Esse texto não vai ter narrador, e isso vai ter apenas diálogos, tá certo? O gênero dramático refere-se à linguagem encenada, representada pela linguagem teatral, contando com a participação de elementos como vai ter que ter o cenário, o figurino, iluminação e sonoplastia. Para fazer aqueles sons, né, amadinho? Barulho de trovões, chuva, aí vai trabalhando aí na sonoplastia. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que tinham o objetivo de levar aos espectadores a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam poder e honra e eram vividos por personagens de classe social privilegiada. Olha só, qual é a classe social privilegiada? Vou deixar aí para vocês. Imagine. Nós temos aqui o gênero dramático, que é a palavra representada. Veja bem, palavra representada. O texto literário do gênero dramático é aquele escrito para ser ensinado, já foi dito. Ou seja, peças de teatro e roteiros de cinema. Normalmente, ele tem a seguinte estrutura. Vamos lá, o atos, né? Atos, parte da peça. Tem as cenas que compõem o quê? Os atos. Rubricas, instruções do dramaturgo e as falas, que são as falas dos personagens. Tá certo? Lembra quando eu falei do texto no gênero dramático, que as rubricas são vai estar escrito assim, orientando, né, o personagem. Por exemplo, se é para ele entrar correndo, vai estar escrito João entrou correndo. João entrou puxando o cabelo, entendeu? Essas coisas assim vai estar lá escrito, tá certo? Entre parênteses. Então, são as rubricas, tá certo? E aqui, amadinho, nós temos, né, um trabalho de uma aluna, né, que ela fez sobre a Gil Vicente, um mapa, tá certo? Um mapa conceitual, beleza? Do autor. Aqui, o teatro medieval. As representações teatrais
estavam fortemente vinculadas às cerimônias religiosas católicas, que se realizavam no interior das igrejas por ocasião de datas importantes. Então, esse teatro, até hoje, né, em algumas igrejas, no período da Semana Santa, no período do Natal, acontece algumas encenações, tá certo? Se você é um cristão praticante, olha só, né? Se você vai à igreja no período da Semana Santa, não tem que ir lá, a Via Sacra. Exatamente, a Via Sacra é uma encenação, tá certo? É uma representação teatral, tá bom? Naquele período da Páscoa, lembrando lá que vai ocorrer a perseguição, Jesus vai morrer na cruz. Exatamente. Vamos lá, lembrando dessa cena lá da igreja. Vamos então, não lembro da Páscoa. Vamos então, voltando lá para o nascimento de Jesus. Tá certo? Que sempre tem um presépio, faz ensinação, que Jesus está numa manjedoura lá, no cantinho, e chega os 3 reis magos, assim por diante. Lembra da história? Lembra sim. Então, essa parte aí da Bíblia dá para ser encenada, tá bom? Sempre encenada nas igrejas, tá certo? Não importa qual a que você frequenta, mas sempre tem, beleza? Tipos de peça. Os mistérios e milagres tratavam da história de Cristo, de episódio da Bíblia ou da vida de santos. As moralidades. Peças de claro simbolismo moral que apavoravam e alertavam os espectadores sobre os perigos do mal. Sempre assim, esse tipo de peça. O teatro em Portugal. Você já sabe, né, que Gil Vicente vamos dizer, é o top da galáxia em questão de teatro em Portugal. Gil Vicente inspirou-se inicialmente na obra do castelhano Juan del Encina, mas depois desenvolveu suas peças de maneira original. Nós temos aqui, né, Garcia Rezende, Michelândia, de 1554. E vimos singularmente fazer representações de estilo muito eloquente, de muito novas intenções, e feitas por Gil Vicente, ele foi o que inventou, estucar e usou, com mais graças e mais doutrinas, posto que Juan de Encina o pastoril começou. Então, aqui, né, um pouquinho, né, falando do Gil Vicente. Quem que fez esse, né, que falando que Gil Vicente, né, ele trabalhava antigamente com o Juan, né, o Juan de Encina. E como que era, né, como que acontecia esse período teatral? Olha só, Amadinho. Era assim, ó. Tá certo? Fazia um palco e as pessoas ali, ó. Tá certo? Aqui as primeiras imagens, tá certo? Nesse período aqui medieval. Então, vamos lá, as características do teatro vicentino. Ó, nós temos retrato da sociedade portuguesa, retrato de costumes, fazer uma crítica social, obra de caráter universal, influência do antropocentrismo. Temos aqui também o contexto do Renascimento, presença de temas de cultura popular, personagens caricaturadas e alegóricas, perfil psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satíricos, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Obras principais. Quais são as obras principais de Gil Vicente, né?
nós temos aqui, ó, o significado de alto, que é uma peça teatral com temática religiosa. Então, toda vez que você for ver algum alto, lembrando lá de Ariano Suassuna, não tem o Alto da Compadecida, não é um tema, né, da questão religiosa, temática religiosa? Lembram? Precisa assistir ao filme, se não assistir ao filme, né, a série tem o livro que dá para você ler e você lá você vai perceber essa questão. Lá você lembra dos personagens, João Grilo, Chicó? Só lembrando aqui, tá? Então, as principais peças nós temos A Farsa de Inês Pereira, O Velho da Horta, e tem a trilogia, né, das barcas, que é a Alta da Barca do Inferno, Alta da Barca do Purgatório, Alta da Barca da Glória. Então, essa trilogia. Que tem Masfarelos e outras. Então, aqui são as obras principais de Gil Vicente. Ó, e vocês estão conseguindo identificar aqui nessa imagem, aqui o fidalgo? Exatamente, né? O fidalgo. E logo, qual é o pecado que ele faz, né? Ele, aqui no cantinho vocês leram, sim, a pessoa, né? É como que a gente fala, né? Levando uma cadeira. E lá você está vendo aqui as duas barcas nessa imagem, consegue identificar o anjinho e o diabo, tá certo? E será que o fidalgo ficou em qual? Lembra da história? Será que ele foi direto para o céu ou ele foi para o paraíso? E aí, amadinho? É claro que pela imagem ele já vai diretamente, ó, para o inferno. O diabo já está aguardando, né? E nós vamos saber por quê. Vocês com certeza já sabem por que ele foi para a barca do inferno. Tá certo? Então, vamos lá. E vocês estão percebendo que cada parceiro, cada personagem, e vem logo vem o pecado que ele cometia num período que ele estava encarnado. Não é isso? Vamos lá. Uma das metas de leitura. Literatura portuguesa. Com Gil Vicente, nós temos Alto da Barca do Inferno, ensinado pela primeira vez em 1517. Pessoal, amadinhos. Tá certo? Então, essa leitura aqui, Alto da Barca do Inferno, foi ensinada pela primeira vez em 1517. Não esqueça. A obra Alto da Barca do Inferno. A história de 13 personagens que falecem e chegam a um rio onde encontram duas barcas. Isso você já sabe. A barca do inferno, comandada pelo diabo e um companheiro, e a barca da glória, comandada por um anjo. Olha, até o diabo tinha um companheiro, né? O anjo não, era ele sozinho. Tá certo? Que estava comandando a barca. Então, nós temos aqui, lembrando, ó, eram 13 personagens. Lá tinha um frade, tinha um agiota, tinha cafetina, tinha aqueles 4, né, que participaram lá da Guerra Santa e da Batalha. Que mais? Quem tá lembrando? Vamos recordando. Então, vamos lá, dando sequência aqui. Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Aqui tá melhor para ver, né? O anjo sozinho, todo zen, na sua barquinha. E o diabo todo se achando, né? Ó, o parceiro, tinha um auxiliar, né? É o parceiro do diabinho. Tá certo? E o anjo sozinho no comando. Trabalhando só.
para levá-los. Quem seria os seus auxiliares? As pessoas que iam para o paraíso. Será que são bastante pessoas? Ou que foram bastante pessoas ao paraíso? Estão lembrando da história? Quem conseguiu chegar ao paraíso? E qual foi, né, o pecado? Teve algum pecado? Quais ações que foram feitas? Quais foram as atitudes de cada personagem para chegar ao inferno? As atitudes para chegar ao paraíso? Diga-me, comente aí, Amadinho. Vamos comentando aí. Então, nós temos aqui, ó, é uma sátira impiedosa da sociedade portuguesa do século XVI. Olha bem. Suas críticas não poupam ninguém. Olha só, quais são os personagens? Temos fidalgos, padres e magistrados, mas também sapateiros e ladrões. O que mais? Ninguém é salvo ou condenado em função de sua classe social. Exatamente. Tá? Ah, é porque eu sou magistrado, eu tenho que ir para o céu. Será que eles conseguiram? Era pelas suas ações, né? Suas atitudes, não é isso? Amados, estão acordados? Vamos lá, então. O que conta é o seu comportamento com relação ao próximo, né? É a sua verdade moral ou ética, sua consciência acerca dos atos que cometeu. Então, lembrando que todos os personagens são falecidos ou estão já partindo dessa para outra, desencarnados, certo? Alto da barca do inferno. Cada personagem traz nas roupas, nas mãos, os símbolos de seus pecados. E deles não podem se desfazer. Eita, amadinhos! O que nós temos aqui também, né? Não há defesa contra as acusações do diabo ou do anjo. Não adianta nem você chegar e dizer: ai, eu fiz isso por causa daquilo. Ai, não adianta. Representado pela primeira vez, como a gente já falou em 1517, né? Vemos as almas chegando para embarcar ao rumo ao inferno ou ao paraíso. As almas são figuras alegóricas representando os tipos, né, sociais. Por isso que não adianta a sua posição. Se você não teve uma boa ação, não se comportou, não tratou bem, né, ao próximo, você será penalizado. Ou melhor, você foi penalizado, porque você já está morto. Tá certo? Olha aqui a diabinha. Meu Deus do céu. Gostaram? Aí do meu avatarzinho aí, ó. Representando aqui as almas, são legais, representando todos os tipos sociais. Meu Deus, será que eu estou fazendo uma boa ação? Ai, ai, eu não quero ir para o inferno, não. Quem quer ir? Ninguém, né? Os condenados. Vamos agora descobrir quais os personagens que foram que tiveram a condenação. Nós temos aqui, né, os personagens. O fidalgo arrogante. Lá no terceiro slide, se eu não estiver enganada, chega o fidalgo e a outra pessoa, né, o seu empregado, né, o seu súdito, aí ele chega o quê? Com uma cadeira. Uma cadeira para ele sentar. E o outro ia ficar em pé. Caso não tivesse cadeira, o que ele ia fazer? O outro ia servir de cadeira para ele, né? De poltrona. Não é assim? Então, o fidalgo arrogante, ele aqui é o personagem que vai representar os aristocratas. Eita! E o ozoneiro? Ozoneiro é o agiota, tá? Homem que explorava as pessoas emprestando dinheiro a juros extorsivos. Amadinho, coitadinho, a pessoa nunca parava de pagar.
tá certo? Às vezes você está por uma necessidade. Ai, amada, fala, ai, amada. Ai, amado, tem como você me emprestar aqui? Aí eu falei, eu empresto? Dava, mas aí você vai me pagar com tanto. Então, o dobro, o triplo, e assim por diante. Tá bom? Então, aí ele se aproveita. Então, não estava ajudando. Eu ajudava, eu fazia empréstimo. Mas desse jeito, colocando juro altíssimo? Isso é uma boa ação, amadinho? Claro que não, né? Então, vamos ver outro. Nós temos também, outro condenado foi o sapateiro. Os comerciantes aqui, representando os comerciantes que roubam o povo. Tá certo? E o frade, né? Que vem com o amante, que é a parte corrupta do clero, porque você sabe, amadinho, que padre, ele não pode ter amante, ele não pode casar, ele não pode ter filho. Mas esse frade tinha amante. Então, não estou dizendo que todos os padres fazem isso, mas há, né, em qualquer religião, se a pessoa não pode, né, tem que, por exemplo, assim, vamos falar no geral, né, o superior religioso, né, é casado, aí tem uma outra vida extraconjugal, também é uma corrupção. Tá certo? Alcoviteira. Quem que é? A mulher que prostituía as moças. Tá certo? Aí temos aqui o judeu, que era marginalizado. O corregedor e procurador, que representando a corrupção da justiça. O enforcado, porque não pode você tirar sua própria vida, né? Enganado por outros e se julgava salvo por se achar por achar que a morte ia trazer a solução, mas Deus fala que você não pode. Se você se suicidar, amadinho, se matar, você vai diretamente para o inferno. Então, já sabe, se você não quer ir para o inferno, não se mate. Não tire essa vida. Então aqui se julgava salvo por achar que sua morte lhe garantia um lugar no céu. Não faça isso. Só o que tem direito de tirar a sua própria vida é Deus. Aí o pavo, né, que é o camponês, né? Idiota e explorado que é salvo por sua falta de malícia. Esse aqui, o camponês. E os 4 que? Cavaleiro que morreram em defesa do catolicismo nas cruzadas. Mas lembrando, todos eles foram condenados. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e os 4 cavaleiros, tá certo? Todos. Mas condenado todo, mas quem? Os salvos. Só foram o quê? O pavo, né? O camponês, que ele não tinha malícia nenhuma. O que levou à morte? Foi a questão da infecção intestinal, estou falando assim, né? E os 4 cavaleiros que morreram em defesa do catolicismo nas cruzadas. Beleza? Olha aqui, salva. Aí tem um anjinho, ó, anjinho aí, o mais bonitinho. Aí, conversando sobre a obra, né? As peças, vamos colocar assim, as peças. Vou colocar um S para ficar bonitinho. O alto da barca do inferno, ou melhor, fica melhor a peça, né? Vamos apagar aqui. Vou só tirar o quê? Esse S. Vou colocar aqui. Tira esse Szinho aqui. A peça de Gil Vicente, o alto da barca do inferno, aqui, ó, a crítica social marcada em que pela sátira é impiedosa. O que mais? Representado pela primeira vez em 1517, vemos as almas chegando para embarcar ao rumo ao inferno ou ao paraíso. Agora, o olhar filosófico da mitologia grega. Nós temos aqui. A ideia de um barqueiro condutor de almas remonta à antiguidade. Caronte, na mitologia grega, é o barqueiro que leva as almas ao mundo subterrâneo. Colocando as 2 barcas lado a lado no palco, Gil Vicente deixa bem claro aos olhos dos espectadores que há oposição, céu e inferno.
nós temos aqui o grande círculo central, né, que representa os olhos de Deus, né, que tá aqui, que estão aqui os 7 pecados capitais. Aqui no caso, a ira, a soberba, a luxúria, a gula, a avareza e a inveja, tá certo? Então, esses daqui são os pecados, né, que levavam você diretamente para a barca lá do diabo, a barca do inferno, que leva ao inferno, tá certo? Se você não tem esses 7 pecados, é claro que você vai chegar ao paraíso, tá certo, amadinho? Aqui, esse centro aqui, se você olhar bem, observar este quadro do pintor holandês Hieronymus Bosch, foi de 1450 a 1516. Vai ter uma outra aula que vai ter esse mesmo quadro e a gente vai se aprofundar no assunto. Se você olhar, você não vê que é um olho, amadinho, né? Esse círculo, vamos ver aqui, ó. Bem aqui no centro, vou grifar aqui, ó, a íris, né? Olha só, esse daqui então vai representar a visão de Deus, os olhos de Deus, que ele vai observar tudo que está acontecendo, tá certo? Com cada um de vocês, com cada um de nós, beleza? Então, vamos prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, beleza? Deus observa tudo. Ele está me vendo aqui, eu dando essa aula, vocês aí assistindo. Será que vocês estão prestando atenção? Tudo Deus está observando. E aqui uma outra imagem, né? Que essa imagem aqui é a crítica aos padres desonestos ou imorais. Era comum na época, né? Pois muitos deles realmente desonravam a instituição da Igreja Católica. Então aqui você está vendo, né? Um padre, né? Um frade e uma mulher. Se o padre não podia casar, também ele não podia, né, ter amante, tá bom? Teria que viver a vida do celibato mesmo, tá bom? O alto da barca do inferno fala do juízo final católico de forma satírica e com forte apelo moral. Tem como cenário um cais, né, onde estão ancoradas 2 barcas, uma que leva ao paraíso, tendo o anjo como comandante, e outra que leva ao inferno, né, tendo o diabo como comandante, trazendo consigo um companheiro. Os personagens que são julgados e condenados, vamos lá, aos seus destinos pelo anjo e pelo diabo. Aqui, ó, cada personagem, né, trazendo consigo algum objeto do seu pecado enquanto em vida, primeiramente aproximam-se do diabo e perguntar para onde vai a barca. E ao saber que vai para o inferno, ficam horrorizados e se dizem merecedores do céu. Aproxima então do anjo que os condena ao inferno para os seus pecados. Tá aí, ó. O pavo era considerado inocente, não tinha malícia em seus atos. Assim é conduzido ao paraíso. Os 4 cavaleiros lutaram contra os mouros e a favor da fé católica. Portanto, seriam dignos da salvação. Então, nesse dos personagens de 13, né, somente, né, o pavo, 5 foram salvos, né? Os 4 cavaleiros e o pavo. O judeu chega acompanhado de um bode e não entra em nenhuma das barcas. O diabo tem a desculpa de que não transporta bodes, então o aconselha a procurar outra barca. Quando procura o anjo, ele afirma que não poderá entrar em sua barca, pois não seguia os dogmas cristãos. Todos os outros personagens são conduzidos ao inferno, pois não são capazes de desprender de seus pecados em vida. Ó, o padre, né, o frade, traz uma espada de esgrima e uma amante que simboliza os seus pecados. Ele acredita que seus pecados deveriam ser perdoados, uma vez que ele estava a serviço da fé,
porém é condenado por seu falso moralismo religioso. Através das falas, né, os personagens apresentam traços que denunciam a condição social. Na obra, dois tipos de personagem, como alegórico e tipo. No primeiro grupo, insere-se anjo e diabo, pois representa a visão maniqueísta, o bem e o mal, o céu e o inferno. No segundo grupo, está inserido o restante dos personagens, são chamados de tipos, pois ilustra a sociedade da época com suas aspirações, seus vícios e seus dramas. Gil Vicente conseguiu retratar um pouco dos vícios da sociedade da época, tais como a falta de fé e de valores morais e religiosos, e não a aplicação da justiça. Olha aqui o fidalgo. E a estilística, né? Estilística escrita em verso de 7 sílabas poéticas, esquema de rima. A, B, 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 A, C, C, A. Como se pode ver na fala no ozoneiro, né? Que é o agiota. Nós temos aqui. Olá, o demo barqueiro. Sabeis vós no que me fundo? Quero lá ao mundo e trarei meu dinheiro àquele outro marinheiro, porque me vi sem nada. Dá-me tanta borregada como a raiz lá do barreiro. Então, você percebe as combinações, né, das palavras, as rimas no final. E aqui o trecho 2. Aí, frade. Tai, ha, ran, tai, hai, hai, ran, tai, ri, ri, roá. Aí fala o quê? Que o diabo. Que é isso, padre? Que vai lá? O frade. Deu graças. Sou cortesã. Sabeis também o tordião, frade? Por que não? Como eu sei? Diabo, põe em trás, eu estrangeirei e farei serão. Essa dama, ela é vossa, o frade? Por minha, lá tenho eu, e sempre tive de meu. Aí, ó, aqui um pouquinho, né, para você perceber que nas falas do personagem havia as rimas, certo? E vamos lá, amadinho, aqui para o nosso momento hora de produzir, né, o trabalhando o gênero. O que você vai produzir, tá certo? Você vai retratar detalhes da leitura que o fascinaram, não fugir da história, né, o Alto da Barca do Inferno, e você vai ilustrar, ó, com desenho ou colagem, tá certo? Tá aqui, uma sugestão é o quê? Ó, fazendo um esquema, né, um mapa conceitual ou um mapa mental desta obra. Isso aqui é uma sugestão, fazendo mapa. Mas também você pode falar da obra fazendo um fichamento. Tá aqui, ó, o exemplo, tá certo? Ou você faz um mapa mental, ou faz um fichamento dessa obra. Beleza? Certinho? E aí, amados, gostaram da história? Sim? Do livro, da obra, da unidade 1? Pois é. Então, aqui terminando o nosso cubo de leitura e daqui a pouco eu retorno. Até lá!